Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar numa tensão que tá fervendo, sabe? Bem no coração do mundo da tecnologia. É uma disputa que envolve bilhões de dólares, egos gigantescos e uma siglazinha de 3 letras que pode literalmente mudar tudo. A AGI, a tal da Inteligência Artificial Geral. E a pergunta que não quer calar é essa. Pensa bem, o que poderia colocar em risco uma parceria dessas, de tantos bilhões, entre dois gigantes como a Microsoft e a OpenAI? A gente está falando de uma das alianças mais importantes da história da tecnologia. E mesmo assim tem alguma coisa bem fundamental abalando essa estrutura toda. Então, para a gente começar a entender essa treta, vamos focar primeiro na parte dos negócios. É uma briga que, lá no fundo, gira em torno de quem vai definir e, mais importante, controlar o que pode ser a tecnologia mais revolucionária da história da humanidade. E aqui está o pulo do gato, a cláusula no contrato que muda todo o jogo. Hoje a Microsoft tem acesso exclusivo aos modelos da OpenAI pela sua plataforma de nuvem, a Azure, certo? Só que, de acordo com o Wall Street Journal, tem uma brecha aí. No exato momento em que a OpenAI falar "pronto, alcançamos a AGI", essa exclusividade acaba. A OpenAI fica livre para licenciar a tecnologia dela para quem ela quiser, inclusive para os maiores concorrentes da Microsoft. Imagina o caos. E essa briga não é só sobre papelada, não. É quase filosófica. De um lado, você tem o Sam Altman, da OpenAI, que está convencido de que a AGI está batendo na porta. Já do outro lado, Satya Nadella, da Microsoft, que trata o assunto quase como ficção científica, algo muito, muito distante. Essa diferença brutal de visão é o que está botando lenha na fogueira. Agora, para a gente ter uma ideia da grana envolvida, chegamos nesse número: 35%. Com a OpenAI se tornando uma empresa com fins lucrativos, a Microsoft basicamente sugeriu abocanhar uma fatia de 35% da nova estrutura. A gente está falando de um controle acionário gigantesco sobre o que pode ser, de longe, a tecnologia mais poderosa já criada. A briga pela AGI não é só sobre o futuro, é sobre quem vai ser o dono desse futuro. Ok, a gente já falou tanto dessa sigla, AGI para cá, AGI para lá, mas é super importante que todo mundo esteja na mesma página. Vamos definir direitinho o que é essa tal de AGI que está no centro de toda essa confusão. Essa definição, que vem de debates em comunidades bem especializadas no assunto, é a mais direta que a gente pode ter. Não estamos falando de uma inteligência artificial que é ótima em jogar xadrez ou em escrever um e-mail. Não. A gente está falando de uma IA com a capacidade de aprender, de raciocinar e de se adaptar a qualquer desafio intelectual, igualzinho ao ser humano. É, basicamente, o santo graal da pesquisa em inteligência artificial, o prêmio máximo. E se essa briga de gigantes já não fosse o suficiente para deixar a gente de cabelo em pé, o foco agora muda completamente. Essa corrida pela AGI não está acontecendo numa bolha. Existe uma preocupação global e que está crescendo muito sobre a segurança dessa busca totalmente desenfreada. Olha só para essa tabela. Dá uma olhada com calma. O Future of Life Institute, que é uma organização super séria focada em diminuir riscos existenciais, publicou esse índice de segurança de IA, e os resultados são, para dizer o mínimo, assustadores. Nenhuma das gigantes da área, nem a OpenAI, nem o Google, conseguiu uma nota maior que C+. E quando a gente olha para a coluna de segurança existencial, ou seja, o preparo para riscos que podem ameaçar a humanidade, as notas são F. F de reprovado, para a maioria delas. É de cair o queixo. Pessoal, se estiverem gostando, por favor, compartilhem o canal e deem o like. Ajuda muito. Tá, mas o que essas notas baixas querem dizer na prática? Bom, o relatório aponta 4 coisas principais. Primeiro, ninguém tem um plano de verdade para lidar com os riscos mais catastróficos de uma AGI. Segundo, os testes para ver se essas IAs podem ser usadas para coisas perigosas, como bioterrorismo, por exemplo, são raríssimos, quase não existem. Terceiro, falta transparência. A gente não sabe direito como esses sistemas funcionam por dentro. E por último, e talvez o mais óbvio, o investimento em segurança é muito, muito baixo perto do risco. E essa citação aqui, nossa, ela resume perfeitamente o sentimento do relatório. A imagem que fica de uma corrida a toda velocidade num carro sem freio, em direção a um penhasco que a gente nem sabe onde fica. É uma declaração muito, muito forte vindo de uma instituição tão respeitada. E essa sensação de uma corrida maluca sem freios fica ainda mais forte quando a gente olha as previsões de quando a AGI vai de fato chegar, porque a discordância sobre isso não é pequena, é gigantesca. Olha isso, parece um leilão de previsões.
O Elon Musk, sempre ousado, aposta no final do ano que vem. O Ben Goertzel, que é uma lenda nesse campo, fala em 3 anos. Já o Jensen Huang, o CEO da NVIDIA, a empresa que faz os chips que movem tudo isso, aponta para 5 anos. A janela de tempo é incrivelmente curta, o que só aumenta a sensação de urgência e a pressão nessa corrida. Mas aí, no meio de todo esse otimismo, dessa euforia, surge uma voz de ceticismo. E não é qualquer voz, não. É o Yann LeCun, um dos padrinhos da IA moderna, o chefão de IA da Meta. Ele chega e joga um balde de água fria em todo mundo. Para ele, essa busca atual pela AGI talvez seja uma distração, ou pior, um beco sem saída. E o ceticismo dele não é achismo, é técnico. O LeCun argumenta que os modelos de linguagem que a gente tem hoje, tipo o ChatGPT, são incríveis, claro, mas eles falham miseravelmente em coisas que são básicas para nós seres humanos. Eles não conseguem raciocinar de verdade, não conseguem planejar os passos para, sei lá, fazer um café, não têm uma memória contínua do que conversaram ontem e, o mais importante, eles não entendem o mundo físico, o mundo real. E sem isso, ele diz, esquece AGI. Isso leva a gente para o debate mais profundo, mais técnico de todos. Será que o próprio conceito de AGI, do jeito que a gente está buscando hoje, está sendo construído na fundação certa? Ou será que a gente está construindo um prédio no terreno errado? Para entender essa crítica, a gente precisa conhecer esse termo aqui, estimação de função. Pensa na IA de hoje como um aluno genial que decorou todos os livros de uma biblioteca gigantesca. Ele ficou excelente em prever qual a próxima palavra numa frase, porque ele aprendeu os padrões da língua, que são estáveis. Ele está estimando a função da gramática, que não muda. Ele é um mestre em decorar padrões. E este slide mostra a diferença de uma forma perfeita. A IA que a gente tem hoje é campeã em navegar num ambiente com regras fixas, previsíveis. É como nadar numa piscina. Mas o mundo real não é uma piscina. É um oceano caótico, imprevisível, que muda o tempo todo. Uma AGI de verdade, segundo os céticos, precisaria ser tipo um explorador, capaz de criar mapas e teorias totalmente novas para navegar nessa realidade. Talvez a gente esteja tentando cruzar o oceano com um barquinho a remo. E com isso a gente volta para a nossa pergunta inicial, mas agora com muito mais bagagem, né? De um lado, uma briga de bilhões de dólares, de outro, um alerta global de segurança que a gente não pode ignorar, e por baixo de tudo isso, um debate fundamental sobre se a gente está de fato no caminho certo. E você, o que acha de tudo isso? A busca pela AGI é o próximo grande salto da humanidade ou uma corrida perigosa em direção ao desconhecido? Dê sua opinião nos comentários.